Olá, meu nome é Álvaro, sou editor e crítico da revista Pós-Créditos, uma revista dedicada à crítica de cinema e televisão. E tô aqui nesse segundo vídeo para falar um pouquinho sobre Renascer, né, fazer um apanhado dessa primeira fase e comentar essa transição que aconteceu no capítulo de hoje, segunda-feira, dia 5/2, em que eu gravo esse vídeo, né? Renascer, como eu disse no vídeo passado, foi meu objeto de pesquisa de tese, a novela original, né, de 1993, e tenho acompanhado e tenho tentado escrever nesse processo de ver a novela, comentar um pouquinho, né, pelo Instagram da revista. O que tem sido um processo muito curioso, né, muito interessante. É uma outra experiência você comentar uma novela sobre a qual você estudou e agora você não estuda mais, você não tem mais a obrigação de entregar esse estudo, né? Então são comentários um pouco mais descompromissados, digamos assim, né? Mas tentando trazer esse comparativo e entender um pouco dessa releitura, né? Que nessa nova versão já me parece bastante justificada nas atualizações que faz. A primeira fase, acho que isso já foi bastante dito, né? Ela foi alongada e nesse sentido preencheu uma série de lacunas narrativas que havia na primeira versão. Mas eu acho que não só isso, eu acho que essa primeira fase trouxe mais complexidade aos personagens e trouxe uma construção melhor das personagens femininas. Eu sinto que há, não só no roteiro, mas na direção, uma preocupação em criar vínculos fraternais entre essas mulheres, sobretudo eu acho que nessa segunda semana, da segunda primeira fase, isso ficou muito claro entre Morena e Maria Santa, né? Essa passagem em que Morena assume esse papel de mãe afetiva de João Pedro e luta por essa maternidade, enquanto Diocleciano, por outro lado, é muito leal ao coronel e de certa forma alimenta essa idealização paterna sobre a qual eu falo na minha tese, a partir da leitura da Maria Rita Kell e do Sérgio Buarque de Holanda, do Homem Cordial. Então, essa idealização paterna em torno do José Inocêncio, ela ganha uma concorrência agora, né, nessa maternidade da Morena, nesse final de primeira fase. Então, eu acho que esses personagens crescem bastante é, nessa, nessa nova versão. O que eu noto de mais diferente na direção é uma direção que herda algumas coisas, né, essa coisa da câmera entre a mobília, usando é, construções arquitetônicas para emoldurar, para criar simbolismos, né? Então eu acho que isso é herdado da primeira versão, mas eu sinto, posso estar sendo repetitivo, não me lembro se falei isso no vídeo passado, mas eu sinto essa renascer mais verdejante, é uma renascer com, nesse sentido, uma outra atmosfera. A Renascer original, ela trazia muito essa coisa do imaginário do sertão. E naquilo que o Mário de Andrade falava exatamente que era o símbolo do sertão como poeira. Então era aquela renascer poeirenta, de sol ardido, né? E essa renascer não. Essa renascer ela parece esse ambiente mais úmido, mais verdejante, mais vivo, né? Então eu acho que essa é uma outra construção, uma outra leitura que a nova versão faz desse espaço, que de fato não é um espaço sertanejo, né? Ali os arredores de Ilhéus, onde a novela se passa. Então há essa questão, há essa transformação das relações femininas, né? Eu sinto nessa nova versão, acho que, enfim, eu vou evitar fazer comparativos o tempo todo, mas eu acho que a Casa da Jacutinga é um espaço que perdeu um pouco nessa nova versão, a arquitetura imponente que tinha e viva. Na versão original era um espaço de longos corredores que davam para um pátio central e havia uma câmera que subia e descia por essa casa, do primeiro para o segundo andar, em gruas, a partir desse pátio. E
nessa versão a casa ficou ali muito restrita às internas, né? Acredito eu que esteja que aquilo seja um cenário em estúdio de fato, né? Dentro dos estúdios Globo. Então eu acho que a casa, por enquanto, né, perdeu a dimensão do original. Aliás, a cenografia, eu acho que se há algo a se apontar, talvez um pouco mais criticamente, é nesse sentido. A cenografia é muito bonita, mas eu acho que ela é um tanto quanto desigual na vida dos espaços. A venda do Norberto me parece muito mais realista, muito mais viva nesse sentido, do que, por exemplo, a Casa da Morena, em que eu acabei de ver uma cena agora em que eu fiquei olhando para a coifa sobre o fogão, que era uma coifa assim, um arranhão. Então eu acho que se há algo pecando nessa nova versão ainda, é uma certa desigualdade, não na concepção, na conceituação desses espaços, dessa direção de arte, mas eu acho que no gasto, na vida, né, no kit vida dessa direção de arte. Fora isso, vi agora a transição de fases. Na novela original era um capítulo que tinha duas cenas muito fortes. A primeira, a transição, a passagem do João Pedro, ele descia, menino, por debaixo das barcaças, balançava, brincava num balanço, andava, a câmera fazia um traveling circular e o reencontrava moço, né, crescido. Então a elipse se dava nesse movimento de câmera. E é curioso que essa coisa da circularidade se manteve, mas agora no pisar do cacau, né? Eu achei uma cena muito bonita e a altura, né? Bom, para começar tinha Milton Nascimento, né? Alguns capítulos atrás Gal Costa com Força Estranha e agora Milton Nascimento, então é difícil que a cena não fique de fato emocionante. E aí essa coisa da circularidade do pisar do cacau e dos atores ali, essa elipse que foi e voltou, né? A gente foi vendo cada um deles envelhecendo e a ausência do Jupará, né? Vivido pelo Evaldo Macarrão. Na versão original era um personagem muito menor, feito pelo Gésio Amadeu com muita graça, muito bonita a interpretação do Gésio Amadeu, mas era um personagem com menos tempo de tela, né? E agora há esse desaparecimento. Então, acho que essa transição, embora diferente, fica à altura da transição original, né? E a outra cena que era muito forte nessa transição era a apresentação da Mariana, que é uma das cenas que eu analiso na tese, inclusive. A Mariana, ela é uma personagem que ela pende o tempo todo nessa coisa entre santa e diaba. Inclusive, isso é falado, talvez seja a última tocaia que Belarmino deixou para José Inocêncio. Então, na novela original, ela era uma personagem muito erotizada, e a apresentação dela era feita dessa forma. João Pedro e Jacutinga conversavam ali na casa, né, no bordel, e havia uma outra ação paralela em que um homem, um figurante, filmava uma das moças com uma câmera ligada à televisão do bar. E então a cena intercalava essas imagens de uma câmera caseira VHS, né? E quando Mariana despontava na porta, ela imediatamente atraía todos os olhares. Era uma composição muito bonita e muito interessante, porque era contrastada, então ela tinha uma coisa quase celestial em torno dela, mas por outro lado o figurino era muito erotizado, né? E aí ela atrai esses olhares, inclusive esse olhar dessa câmera diegética, dessa câmera que está em cena e explora essa sensualidade, essa erotização. E nessa versão houve uma decupagem muito mais econômica, né, sem todo esse erotismo, que eu acho que inclusive, pelo que eu percebi, já não é mais um dado da personagem, né? Acho que Mariana surge aqui muito mais como uma vingadora típica, o que pode ser interessante, porque eu não me lembro se eu comentei isso no vídeo passado, mas eu acho que talvez a questão de Mariana é que essa vingança dela ficava muito no ressentimento. Era uma vingança que pouco avançava. Então, nesse sentido, essa Mariana que surge agora ambígua, inclusive já ali confrontando Jacutinga em cena, né? Ambígua, mas mais ativa, né? Pode ser interessante, mas surge numa cena muito mais econômica na decupagem, mas que faz uma menção à cena original. Mariana aparece no reflexo da TV desligada, né?
Pouco antes, Jacutinga via Mulheres de Areia, que inclusive era uma novela que passou, está sendo reprisada agora, coincidentemente, e passou na mesma época que Renascer Original. Ela desliga a TV, e aí no meio da conversa a Mariana surge nesse reflexo da TV desligada, o que me parece interessante, simbólico até, porque na Renascer Original a televisão tem um papel muito peculiar, digamos assim, nessa novela que faz uma homenagem a esse universo arcaico do homem cordial, né, esse universo tradicional, masculino, rural, e faz uma homenagem nostálgica, né? Um dos únicos dados da modernidade na Renascer Original que José Inocêncio aceitava em sua casa era a televisão, né, a televisão que ele instalava e depois que ele instalava inclusive com os canais Globosat, né, então essa televisão se tornava um meio de merchandising dentro da novela. E agora a Mariana surge com uma televisão desligada, né, o que é bastante interessante, esse reflexo nessa tela, no momento em que não sou dos defensores ou dos que creem que a televisão morreu, né, muito pelo contrário, estou aqui comentando uma obra televisiva, exibida na TV aberta, mas em que eu mesmo estou assistindo agora pelo Globoplay, porque é o meu horário de trabalho, então vi agora, a hora que cheguei em casa. Mas o que eu quero dizer é que é uma outra televisão, é um outro momento da televisão. Então acho interessante essa escolha pelo reflexo na televisão desligada, né? Acho que foi um capítulo bem desenvolvido, um pouco apressado talvez, mas acho que fiquei com algumas coisas que eu achei muito interessantes. A presença da Zinha, essa nova personagem que na versão original era um homem, e acho que isso pode trazer alguns conflitos, alguns entre as personagens. Acho que entre com a própria Mariana, já nessa cena da caminhonete que elas voltam, né, junto com o João Pedro. Acho que o Marcos Palmeira, como protagonista, consegue já de cara diferenciar esse personagem do José Inocêncio do anterior, do José Leôncio. Eu acho que essa era uma questão importante. E o Juan Paiva é um ator que me impressiona muito eu não vi o filme, a biografia que ele fez agora, Claudinho Bochecha, mas desde a novela anterior, Um Lugar ao Sol, é um ator que me chamou muito a atenção. Eu acho que naquela novela, inclusive, que eu achava uma boa novela da Alicia Manso, ele sequestrava a novela. Eu acho que ele era o dono daquela novela, mais do que o próprio Cauã Raymond, que era o protagonista de fato. Então fica esse registro dessa transição, dessa primeira fase. Eu acho que eu escrevi bastante aí ao longo dos dias, mais pontualmente sobre os capítulos, a cena do Diocleciano com o bebê, enterrando o bebê, que me emocionou muito, a coisa do manto, da manta que se torna manto e absorve Maria Santa, né, na mise-en-scène, e isso acho que é o último comentário que eu tenho a fazer. A Renascer Original me parecia uma novela em que a questão do olhar era muito importante, e nessa, é claro, estamos falando de um meio visual, mas há uma coisa áptica, há uma coisa tátil, uma coisa de uma câmera rente, de uma câmera que está ali brincando com a textura das imagens. Então acho que na direção essa é a principal diferença. Eu queria não me estender muito, mas pelo que eu estou vendo aqui o vídeo deu mais ou menos o mesmo tempo, mas por hora é só. Devo voltar em alguns capítulos, acho que talvez não semanalmente, eu vou continuar fazendo esse acompanhamento por escrito, mas vamos ver mais alguns capítulos e aí eu volto a fazer mais comentários. Um abraço e até a próxima.